A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. A todos que estão sintonizados na onda da Rádio Correios AM 1230. E também vocês podem ouvir o programa pelo site correiodaserra.com.br. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje com uma presença muito especial do nosso irmão Ricardo Melo, de Belo Horizonte. Hoje iremos tratar um bate-papo com ele, muito interessante. Mas antes, vamos à nossa oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus, o louvamos por toda a sua sabedoria e amor. Pedimos que a espiritualidade que segue a sua lei possa nos intuir e nos fortalecer, para que neste programa possamos levar a todos que estão ouvindo uma mensagem de consolo e de amor. Deus, se podemos rogar algo, pedimos por aqueles irmãos que sofrem em hospitais, asilos, prisões, nas ruas ou até mesmo nas suas próprias casas, presos em sofrimentos morais e físicos, que eles possam receber seu amparo. Que assim seja. E agora vamos começar o nosso bate-papo com o Ricardo Melo. Seja muito bem-vindo. Vamos começar apontando um tema que você sempre divulga, as pílulas do Evangelho. Então, falando um pouco de Evangelho, como o Evangelho pode nos auxiliar na nossa vida, como ele serve de modelo para a gente melhorar. Seja muito bem-vindo e bom dia. Meu querido amigo, obrigado, Fred. Bom dia, muito bom dia para todos os ouvintes. É uma alegria muito grande a gente poder retornar aqui ao programa. Eu me recordo, tive essa honra alguns anos atrás, e poder retornar e ver a pujança do programa, essa perenidade, esse trabalho maravilhoso na prática do bem, disseminando a luz de Jesus para todos os públicos, sem barreiras, que é um benefício que a rádio traz, é uma alegria, pode ter certeza que é uma grande alegria. E nossa, o que a gente pode falar sobre o Evangelho, meu Deus? Quando eu me recordo do Evangelho, a imagem que me vem é de um oceano, sabe, Fred? Literalmente. E como que a gente bebe o oceano? É complicado, Não cabe. E Jesus, ele trouxe para nós um roteiro abençoado, iluminado, para que a gente pudesse, dentro da nossa dificuldade momentânea, das limitações do momento, entrar em contato com esse oceano do amor de Deus. Sorvendo as gotas que a nossa alma necessita para a gente encontrar um pouco de paz, de equilíbrio, de serenidade, para a gente vivenciar as nossas provas do dia a dia, nessa encarnação, tirando o máximo de proveito delas. Então, assim, o Evangelho, ele, ao mesmo tempo que é um combustível, que nos fortalece na caminhada, nos leva a ir adiante, a se movimentar, ao mesmo tempo também ele é um processo curador, que ajuda a curar as feridas da alma, consolando, trazendo serenidade, e ao mesmo tempo é pedagógico, porque nos ensina muito sobre nós mesmos, nos fortalece nessa busca de autoconhecimento, e por que não dizer também um presente existencial, porque o Evangelho nos fortalece a aproveitar melhor a vida, a sermos mais felizes sem culpa, a nos libertarmos do passado. Então é um manancial de bênçãos, sem dúvida alguma, ainda a ser descoberto por todos nós. A gente está só tateando, meu amigo, timidamente, a profundidade que o Evangelho tem para nos oferecer. O Evangelho é muito amplo, e muitas interpretações podem ser tiradas para benefício nosso, A gente tem que ir ao pouco estudando, Uhum. Mas é muito interessante que, por pouco que nós conhecemos, a gente vê que o Evangelho se baseia nesse resumo, vamos dizer assim, um sentimento que é o amor, Então, Jesus, com a sua caminhada aqui na Terra, nos trouxe esse exemplo, tão vivo de como amar, de maneira correta, que a gente às vezes confunde o amor, utilizando ele de maneira egoísta, para o nosso próprio benefício, não o amor que Jesus veio nos ensinar.
Então, né, entrando agora um pouco sobre o amor, né, como a gente pode entender esse amor de uma maneira que Jesus nos trouxe, né, de como amar as pessoas, e como esse amor nos liberta e nos auxilia. Só faz pergunta fácil, gente, vocês já notaram, né? Ai, ai. Como dimensionar o amor, né? Já se lembrando aqui da fala de Paulo aos Coríntios, famosa epístola de Paulo aos Coríntios, né? Que o amor tudo crê, tudo suporta, né? Tudo espera. O amor. O amor é o elixir da vida, né? O amor é a base que liga todas as coisas criadas por Deus, todas as criaturas divinas, tudo que existe no universo conhecido e por nós ainda desconhecido. Essa conexão sagrada, sublime que se faz através do amor. O amor, como diz os amigos espirituais, é o hálito divino, né? É a estrutura central que faz com que a gente se comunique e sinta Deus dentro de nós. É difícil, né, para a gente definir o amor, porque é natural, né? Cada um de nós vai dando definições na limitação da sua percepção, né, da sua maturidade espiritual. E você começou muito bem a sua fala, porque como cada um de nós projeta em tudo que a gente faz o que a gente dá conta, muita gente confunde o amor com outras posturas emocionais porque é o que dá conta. Por exemplo, apego. Há uma confusão muito grande do amor com apego. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente fala assim, meu filho, eu te amo. E na verdade o pai e a mãe estão sendo apegados, né? Eu amo esse meu marido, eu amo a minha esposa. E às vezes a pessoa tem um apego enorme. Mas eu tenho ciúme porque eu amo. Na verdade não, você tem ciúme porque está em desequilíbrio, é diferente, né? Então a gente confunde muito, porque o amor, ele é leve. É um sentimento. Gente, tudo que vem de Deus traz paz. Isso é muito importante. Tudo que vem de Deus traz paz. Quando a gente vai se alimentando da fonte, a sensação de leveza da alma ela é profunda. Mas como essa sensação entra em contato ainda com as impurezas do nosso coração, né, que naturalmente estamos aprendendo ainda a enxergar com mais clareza, então fica um pouco contaminado. É mais ou menos como você pegar uma água pura, né, de uma fonte pura, e você colocar num copo sujo. E aí você tem a mistura, né, dessa água que é pura, que é o amor de Deus por nós, e o copo por ora sujo, que ainda são as percepções nossas um pouco equivocadas da vida, que a gente vai aprendendo a burilar. Então, indo direto ao ponto, né, da sua pergunta, o amor é essa base que nos liberta dessas impurezas, que nos mantém conectado a tudo aquilo que Deus criou, as suas leis divinas, e sem dúvida alguma nos faz reencontrar, não é, dentro de nós mesmos as respostas que a gente precisa para que a gente possa viver uma vida de maneira mais harmoniosa e feliz. Muito bem, né? E aprofundando um pouco mais nessa mistura, né, do nosso sentimento com o amor que vem de Deus, até que umas questões que constantemente os nossos ouvintes nos perguntam, é muito envolvida a necessidade de ser amado, né? Talvez causado por essa confusão que vem de não sentir, né, de forma plena esse amor que vem de Deus, né, para a gente nos sentir já completos. A gente tenta buscar no outro, né, seja um relacionamento amoroso ou até mesmo em casa com os pais, só que esse amor não é correspondido, ou entre os filhos não é correspondido, e acaba criando um desequilíbrio, né? A pessoa, por não ter esse amor, acaba, né, se confundindo e entrando em processos até depressivos. Né, como a gente pode, né, lidar com essa situação de uma maneira que a gente possa progredir, né? Bem, entendendo o que realmente é o amor, né? Porque essa história, a gente faz uma confusão muito grande. E a confusão geral que a gente faz é que a gente precisa receber amor para dar amor. Na verdade, é o oposto. Essa é a grande confusão da humanidade, né? É você dando amor que você recebe amor. É dando o que você recebe, Francisco de Assis já falava. Então, quando a gente se comporta como miseráveis do espírito, a gente começa a mendigar amor das outras pessoas e, ao invés de questionar se nós estamos dando amor para as outras pessoas, a gente começa a mendigar amor das outras criaturas, dos animais, principalmente os mais próximos, e a gente se esquece de se questionar se nós estamos dando amor para eles. A gente espera que as plantas cresçam bonitas, viçosas, mas nem sempre a gente se questiona se nós estamos dando de nós para que as plantas cresçam assim. Então, Fred, amar, pelo que a espiritualidade superior nos mostra e o que a gente aprendeu com Jesus, é um exercício de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quando nós estamos buscando a aprovação dos outros, meu pai tem que me amar, minha mãe, meu marido, a minha esposa, de certa forma essa é uma postura muito preguiçosa existencial, né? Porque eu quero que o outro traga para mim
aquilo que antes de mais nada eu preciso cultivar internamente. Isso é muito sério. A falta dessa consciência do ser leva muita gente a um desequilíbrio profundo. É lógico, né, gente, que com isso, de maneira alguma, eu quero dizer que receber o amor de quem está do nosso lado não é importante. Claro que é. Claro que eu também quero, né? Meus pais demonstrem seu amor, minha esposa, meus filhos, né, os animais do meu... É claro, todos nós queremos, mas uma coisa é você querer, outra coisa é você depender para dar amor. E aí é que mora essa miséria emocional. Porque o miserável, gente, ele é aquele que tem sempre a carência de algo, não importa o que seja. A gente associa muito miséria à questão material, mas o miserável do amor, ele é assim. Ele espera receber amor. E na economia do espírito, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É diferente da economia da matéria, né? Na economia material, Fred, você tem 100 reais. Você dá 30 para alguém, você fica só com 70. Na economia espiritual é diferente, a matemática é outra. Se você dá um sorriso para 3 pessoas do teu lado, você recebe 3. Você deu 1, recebeu 3. É diferente, né? Se você ajuda uma pessoa em necessidade, você recebe dela gratidão, auxílio. Os parentes desencarnados dela são gratos e vão orar a Deus por você. Então, quando a gente exercita o amor nas pequenas coisas, fazendo a comida com carinho na hora do almoço, cuidando da plantinha com afeto, sabe, respeitando os animais do nosso lado, e principalmente fazendo o máximo para ajudar as pessoas ao nosso redor, isso se multiplica, gente, de tal maneira que aos poucos a gente vai enriquecendo espiritualmente. Nós vamos nos tornando, numa expressão comum, né, milionários do espírito, né, ricos em espírito. Então, nesse momento, quando a gente aprende a amar, o amor do outro é importante, mas a conexão com Deus é tão mais profunda que o prazer de amar, pelo simples fato de amar, faz com que a gente seja grato ao outro só por ele existir, mesmo que ele seja ingrato com a gente. Que ainda assim, sendo ingrato, ele nos dá o direito de exercitar esse amor que a gente está treinando com ele, sabe? E, consequentemente, se aproximar das benevolências de Deus. Muito bem, né? Muito bem explicado, né? A gente partir, né, de nosso conhecimento, né, interior, para a gente ir descobrindo, né, o que nos falta e a gente mesmo, né, buscar, através, né, do que a gente fala de reforma íntima, nos melhorando e nos aproximando de Jesus. Bem, ainda mantendo nesse sentimento, né, que a falta do amor vai gerando também esses medos e essa falta acaba nos levando a momentos depressivos e que podem, né, gerar depressão e nos levar até alguns casos, né, muito tristes de suicídio. Você pode nos falar um pouco de depressão? Claro. Olha, esse é um assunto muito importante, acho que para todos nós na humanidade, né? Depressão ela é apontada como mal do século, só que o amor é o remédio da vida, né? É o remédio do milênio, dos milênios. E o milênio é maior do que o século. Então, assim, a presença do amor, ela é muito importante, inclusive para nos ajudar a nos proteger contra a depressão. Vamos entender o seguinte, gente. Qualquer um de nós na Terra vai passar por dias difíceis. Ponto. Não importa se você é a pessoa mais espiritualizada desse planeta ou mais materializada. Num planeta de provas e expiações, todos nós passamos por vicissitudes. Todos nós vamos ter dificuldade. Um vai ter com a família, outro tem com a saúde, outro tem com a questão financeira, outro tem com a vida afetiva, outros têm uma salada, né? um pouco disso tudo ao mesmo tempo. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Isso é muito sério. E aí é que é a maturidade do espírito. Você tem que fazer uma escolha. Eu vou ser feliz se ou eu vou ser feliz apesar de? Isso é muito delicado. Porque alguns de nós falam assim, se eu resolver esse problema, eu vou ser feliz. Se fulano me aceitar e falar que me ama, eu vou ficar bem. Se eu tiver esse emprego, eu vou me sentir melhor. Esse é o caminho, o primeiro passo para chegar na depressão lá na frente. É porque toda depressão nasce de uma frustração, é uma renegação da vida. É a dificuldade de compreender e aceitar as coisas como elas são. É uma revolta íntima do espírito. E qualquer um de nós, independente de quem sejamos, temos essas tendências. Alguns já estão bem trabalhados e alguns de nós, às vezes, passa por uma dificuldade um pouco mais complicada, né? Em que isso se exacerba, a sensação de impotência aumenta e a pessoa se sente desconectada da vida. Pode observar, quando nós, né, estamos em depressão, qual que é a tendência? Se fechar no quarto, não querer conversar, não querer se expressar, não é? É uma tendência de estou me fechando para a vida. E por que acontece esse fechamento?
Porque inconscientemente nós estamos buscando a nós mesmos. É muito curioso isso, né? Porque a pessoa, quando ela está mais depressiva, ela se isola. Esse isolamento, do ponto de vista do inconsciente, é uma busca por si mesmo, só que é de uma maneira desestruturada. Então, o que a gente aprende com o Evangelho, que acho que é o nosso ponto central aqui? É que com pequenas atitudes de amor, meus amigos queridos, a gente vai aos pouquinhos se curando e protegendo a nossa mente das tristezas do dia a dia, porque elas vão existir, e consequentemente de tudo aquilo que, quando ela é mal trabalhada, gera. Porque olha só, a depressão nasce da frustração, que nasce de uma tristeza. Né? O suicídio vem das tendências depressivas. Então todo companheiro que tem ideia suicida, a origem de tudo foi aonde? De uma frustração baseada numa tristeza. Só que todos nós vamos ter tristezas na Terra. Então a questão está na essência, como é que eu lido com as minhas tristezas? É aqui, não é se eu vou ter ou não tristeza. Se você está encarnado, alguém que você ama vai desencarnar em algum momento. Alguém que a gente ama pode ser que nos decepcione. Tem dia que chove, tem dia que faz frio, é assim. Né? Estar na Terra é assim. Então a escolha que o Evangelho nos mostra e nos convida é essa. Apesar disso tudo, eu escolho ser feliz. Apesar de eu não ter tido os pais que eu gostaria, eu escolho perdoá-los e confiar que se Deus me colocou nessa família, algo de lindo eu tenho. Apesar de eu ter reencarnado com problema cardíaco, ter problema no braço, ter esses tumores, ter isso tudo, eu escolho ser grato pela vida e o tempo que eu for permanecer na Terra, eu vou honrar cada minuto. Porque essa postura vai nos curando gradativamente. E a presença do Evangelho, estudando mesmo o Evangelho no lar, sabe, independente da sua religião, você tendo contato com os ensinamentos de Deus, isso vai te fortalecendo espiritualmente e vai te levando, né, a ter um olhar muito mais saudável para as dificuldades do que normalmente a gente tem. Então, ao invés dessa tristeza adoecer e virar uma depressão lá no futuro, ela vai o quê? Aos poucos ser curada. E a gente aprende a ter o quê? Inteligência emocional, resiliência, para passar pelas dificuldades. Né? Então, para finalizar, a gente podia ficar aqui até às 9, né, contando histórias de gigantes da alma. O que são gigantes da alma para mim? São pessoas comuns, que vivem de maneira extraordinária. Pessoas que têm dificuldades, Fred, como eu, como você, nosso ouvinte, e aliás, muito maiores do que as nossas, diga-se de passagem. Mas elas se desdobram porque elas escolheram ser felizes apesar de. E apesar de, e cada um tem a sua lista, né, preenchida depois desse dia, elas escolheram manter um bom humor, elas escolheram serem caridosas. Agora, dia 5 foi o dia do voluntário. E quantos voluntários existem, graças a Deus, mas todos eles têm problema familiar, financeiro, dificuldades, mas nem por isso deixam de ser voluntários. São pessoas que estão escolhendo ser felizes apesar de. Porque muita gente fala, eu não vou ser voluntário porque eu tenho dificuldade. Se um dia isso passar, percebe? Toda vez que você tiver um si na sua vida, você está se auto-boicotando. Então troque o si pelo apesar de. E deixe o amor de Jesus, meus amigos, te inspirar, te curar, para que com pequenos gestos de gratidão nas coisas simples do dia a dia, a gente se sinta conectado com a beleza da vida. Você vai ver que naturalmente, onde entra luz, gente, não tem escuridão. Então, trazendo mais alegria para o seu dia a dia, automaticamente essas tristezas vão se dissolvendo. A esperança vai aumentando e, consequentemente, a depressão também vai perdendo seu espaço. Muito bem. E se você está passando por um momento difícil, né, tente buscar alguém próximo a você, algum grupo religioso, ou até mesmo, se necessário, um apoio médico, um psiquiatra, um psicólogo, para conversar e ver que você vai ver que tem pessoas ao seu lado que te amam, querem você bem e que estão prontos a te ajudar. Para você ter ideia, a USP, a Universidade de São Paulo, publicou uma pesquisa há mais ou menos 15 anos atrás, até então pioneira, né, mostrando que as pessoas que têm pelo menos um bom amigo confidente, olha que interessante, para conversar, para desabafar, elas estão muito mais protegidas contra a depressão do que as pessoas que vivem isoladas. É o que você colocou muito bem. Às vezes quando a gente sai, né, do nosso meio e fala, poxa, eu vou buscar uma casa religiosa, vou na igreja, né, vou no templo, vou no centro espírita, ou que seja, vou na minha ONG trabalhar, você vai se socializar, né, com o objetivo comum, isso vai trazendo um significado para a nossa vida, a gente vai se sentindo útil, né, vinculado, conectado, não só com a família também, mas também com a família universal que Deus nos deu. Isso vai nos protegendo, meus amigos, emocionalmente contra esses sentimentos de tristeza mais profunda. Então, assim, é o que o Espírito de Emmanuel nos fala, Deus ajuda o homem pelo próprio homem.
Não é? Eu acho isso muito profundo, muito bonito. Por quê? Porque Deus me ajuda através de você que está aí do outro lado. Entende? Isso é muito lindo. Então, se a gente estiver aberto, a gente vai aprender com todo mundo. Sabe, você aprende com a senhora que está fazendo a faxina em casa, com o gari que está ali fazendo a limpeza dele na rua, você aprende ao mesmo tempo com o sujeito que, sei lá, que está dirigindo uma empresa, você aprende com a pessoa que está desempregada, você aprende com a criança que está lá brincando com o cachorrinho, no instinto dele, o gatinho, o animalzinho que nos faz rir, com a pessoa que está enferma. Quem quer aprender e se abre para a vida, gente, vai aprender a ver beleza em todos os lugares, em todos os momentos. Sempre. A mesma chuva que destrói é aquela que irriga os rios, que permite a gente ter água para viver. É importante a gente nunca se esquecer disso, né? Tudo na vida, pelo menos na Terra, tem dois lados no mínimo. E a gente tem que escolher bem qual é o lado que a gente está vinculado. Bem, agora retornando no nosso bate-papo com o Ricardo Mello hoje, falando um pouco de amor, né, à luz do Evangelho de Jesus. E o que a gente falou na primeira etapa, né, a gente tem uma passagem, né, do Evangelho, que é brilhar a vossa luz, que, né, nos traz um pouco do que você falou no primeiro bloco. Você pode comentar um pouco dessa passagem? Eu acho assim, de todas as passagens de Jesus, lindíssimas, claro, profundas todas elas, essa é aquela que mais me toca o coração, sempre foi. Não é à toa que a gente escolheu ela para ser o slogan do nosso Instituto Namastê, né? Que é exatamente isso, né? O deixai brilhar a vossa luz. Deixar brilhar a vossa luz é um convite extraordinário que o Cristo nos faz para que a gente aceite o nosso destino espiritual. Para que nós aceitemos, não é, essa herança espiritual que nós trouxemos. Nós somos luz. Esse é o ponto, essa é a verdade. Há muita gente às vezes ouve isso e fala assim, mas eu não sou luz. Eu tenho tanto problema, não é? Que eu não sou luz, eu sou uma pessoa tão arrogante, egocêntrica, tão ansiosa. E cada um às vezes vai se lembrando das próprias dificuldades. Eu não dei conta de fazer isso, eu fiz coisas muito erradas. E aí eu me lembro de uma fala profunda de Emmanuel, a Chico, quando ele falava assim, todo esse processo, né, da verdade, todo o processo do ser humano é muito semelhante a um diamante. O Ramiro Gama conta essa história belíssima, né? Um diamante, se ele estiver sujo, num barro, no lodo, se perdeu durante alguns anos, ele está sujo de barro, de lodo. Mas ele continua sendo um diamante. Se você pegar o diamante, jogar água nele e lustrá-lo, ele volta a brilhar. Então, assim, todos nós somos diamantes de Deus. Isso é um negócio muito sério. Ninguém é cristal de rocha. Entende? Que a gente encontra por todos os lados essas pedras, né? Que tem para tudo quanto é lugar, né? Brita para tudo quanto é lugar. Não, nós somos diamantes de Deus. Essa é a analogia. Então, deixar brilhar a própria luz é você deixar de duvidar da sua capacidade de fazer a diferença na vida de maneira positiva. Porque a gente duvida muito. A dúvida ela é um cupim existencial. A dúvida ela vai corroendo dentro de nós, de maneira silenciosa, a nossa autoconfiança. E, consequentemente, traz um problema muito grande, que é a inércia, o imobilismo, né? Porque a pessoa com dúvida, ela fica, quem sou eu para fazer isso, né? Quem sou eu para começar esse projeto? Quem sou eu para ajudar fulano? Bem, se você perguntar muito isso, eu vou te falar, quem é você? Uma pessoa preguiçosa, lógico, né? Porque está parado, de braços cruzados, esperando que eu faça o que te cabe fazer. Né? Porque é isso que a espiritualidade fala. Então, a gente tem que aprender a agir, apesar da dúvida. A dúvida, gente, ela sempre faz parte da mente de uma pessoa prudente. Né? Você não quer errar, ninguém quer errar, todo mundo quer acertar. Mas, se a gente ficar parado, vai fazer um buraco debaixo dos nossos pés e a gente vai perder a encarnação. Então, quando a gente deixa brilhar a nossa luz, que é o convite de Jesus, o que é que nós estamos fazendo? Apesar das nossas dúvidas, apesar dos nossos erros do passado, a gente escolhe seguir adiante. A gente escolhe a bênção do novo dia. A gente escolhe aceitar o presente de um novo momento que Deus nos oferece a cada instante, para se reinventar, né? Para fazer de novo, para fazer melhor, para corrigir uma conduta, né? Para aperfeiçoar uma atividade. Ao invés de a gente ficar preso nas queixas, né, no mau humor, na reclamação, isso não dá certo, isso não é para mim, dá tudo errado, a gente se abre e fala, de novo, apesar de eu não ser perfeito, apesar de eu ter muitas dificuldades na vida, eu escolho, Senhor, seguir adiante. Então bora lá, deixa eu ver o que é que eu posso fazer. E aí você começa fazendo algumas coisas, por menores que sejam, e vai despertando espiritualmente. Tem uma frase linda atribuída a Francisco de Assis, que eu acho que exemplifica isso muito bem. Comece fazendo aquilo que você dá conta, né? Comece fazendo aquilo que é possível. Um dia você vai acordar descobrindo que você vai estar fazendo além do que você imaginava.
De repente, você começa a fazer o impossível. Mas lembre-se, tudo que hoje parecia impossível começou a ser feito por alguém lá atrás, dando o primeiro passo, fazendo aquilo que dava conta. Então é isso, deixar brilhar a sua luz é você fazer o que você dá conta. E naturalmente, a própria resposta, né, dessas atitudes nossas vão nos conduzindo para algo cada vez mais lindo, mais bonito e melhor. E a própria espiritualidade superior vai trazendo o recurso, a intuição, tudo aquilo que a gente precisa quando a gente se movimenta. Mas ficar parado, de braço cruzado, esperando as coisas mudarem, definitivamente é a pior estratégia. Muito bem. E você falou, né, do diamante sujo, né, das nossas dúvidas, né, sobre nós mesmos. Às vezes, né, durante a nossa vida a gente faz algumas escolhas equivocadas e que geram as coisas ruins e a gente entrava, né, o nosso progresso por isso, porque a gente não consegue se perdoar e seguir em frente e aproveitar as coisas boas, né? A gente não se acha digno do que vem de bom para nós. Como a gente pode lidar com esse auto-perdão? Nossa, que pergunta bonita. Eu acredito que é lembrando de novo de quem nós somos filhos. Qual que é a nossa origem, né? Quem nos criou? Gente, veja bem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos deuses com D minúsculo, somos filhos de Deus. Então, naturalmente, nós temos a herança espiritual de Deus. E qual é a herança espiritual de Deus? Essa amorosidade, essa perfeição relativa à nossa capacidade, claro que nós vamos chegar um dia em que naturalmente as bênçãos, a felicidade e o amor fazem parte. O que é muito importante a gente entender é que a vida ela é eterna. E aí não tem como não falar na imortalidade, né? O princípio da imortalidade da alma muda toda a perspectiva de qualquer coisa, sabe, Fred, que a gente analisa. Quando você analisa a dor de hoje pela perspectiva do que você está vivendo agora, muita coisa fica sem sentido. Então, de repente, a pessoa fala assim, nossa, eu estou aqui hoje, vamos pegar esse exemplo, né? Uma pessoa que tem coisas, eu como todos os dias, não me falta nada, poxa, aqui em Barbacena às vezes faz tanto frio, quantas pessoas estão sem comer, quantas pessoas estão passando frio. Ao invés da pessoa se alimentar no sentimento, obrigado, Senhor, por eu ter, e me dar força para eu poder ajudar outros a terem, não, muitas vezes o sujeito fala, eu não sou digno, eu não sou merecedor de tanto. E fica 70 anos falando isso, mas não vai fazer nada para poder ajudar o outro, entende? E o outro continua com frio, continua com fome. E você fica se culpando. Quer dizer, sua culpa foi inútil, não resolveu nada. Que é muito diferente daquela pessoa que é grata. A gratidão nos cura. A gratidão nos vincula a Deus e nos dá o direito de receber a herança divina. Fala, Senhor, eu sou grato. Já que hoje eu tenho, meu dever em compartilhar com quem não tem é ainda maior. Eu abençoo o pouco que eu tenho e rogo a Ti a luz de me ajudar a ser instrumento da Tua paz, para tentar auxiliar aqueles que ainda não têm, meus irmãos. Então você vai utilizando das bênçãos que você vai recebendo, e aí entra o auto-perdão. Independente do que você tenha feito no passado, do que eu tenha feito no passado. Por quê? Porque Deus está nos dando a oportunidade, meus amigos, agora, nesse momento presente, da gente se curar como? Ajudando outros a se curarem. Essa é a magia do amor, não é? Eu fico mais feliz à medida que eu ajudo você a se sentir mais feliz. Olha que coisa mais linda. Eu curo as minhas chagas, as minhas feridas, à medida que eu ajudo você a curar as suas. Quanto mais eu dou a você, mais eu recebo. Repito, aquilo que a gente falava agora há pouco. Na economia da vida, quando você dá algo, você fica com menos. Mas na economia divina, quando você dá de si, você fica cada vez com mais. Isso faz toda a diferença. Muito bem. E nas perguntas fáceis, então a gente coloca à disposição, a gente vai ajudar o próximo, a gente se põe em grupos de auxílio. E algumas vezes esses grupos, em vez de auxiliar os outros e nos ajudar, acaba perturbando ainda mais a nossa vida. Os conflitos internos e às vezes a ingratidão tanto do grupo quanto das pessoas que a gente ajuda, isso acaba criando mais infelicidade do que o próprio grupo criaria de felicidade, Então, existe alguma maneira da gente lidar e da gente continuar auxiliando? Eu estou rindo aqui o tempo todo ele fazendo a pergunta, a pergunta fácil, ai meu Deus, lá vem. Tem, meu querido amigo. Deixa eu contar uma coisa para o nosso ouvinte, A gente vai aprendendo. Olha, há uma diferença entre o ser simples e o ser fácil, Nem tudo que é fácil é simples, nem tudo que é simples é fácil, Complicar quase sempre a maior parte do problema. Então, assim, a resposta para a sua pergunta, bem,
Ela é simples. Ela só não é fácil. Como é que a gente lida com grupos difíceis, que são ingratos, que não nos compreendem, que às vezes nos trazem problemas? Amando mais. Como é que você lida com incêndio? Jogando água, não mais querosene. Como é que você mata a fome? Trazendo o alimento. Como é que você resolve a escuridão? Acendendo a luz. Como é que você resolve, a discordância? Com sua paz. Não tem outro jeito. Então, assim, não é fácil, mas é simples entender. Porque uma pessoa, quando ela é ingrata, gente, o que ela está demonstrando? Que a visão dela da vida ainda é distorcida. Ninguém é ingrato porque quer, embora pareça. A pessoa é ingrata porque é o que ela dá conta de fazer naquele momento existencial dela. Entende? Ela está dizendo, esse é o meu limite. Então, se a gente tem olhos de caridade, ao invés de a gente ficar com raiva, amargurado e infeliz, você passa a ter compaixão. Essa é a diferença de quem ama, né? A pessoa que ama tem uma percepção da vida muito diferente das pessoas comuns. Um dia nós vamos chegar lá. A gente vai estudando isso, um dia chegar na alma, no nosso coração. Mas não é porque a pessoa comum ela é refratária. Fulano falou isso de mim, não é assim? Beltrano falou aquilo ali. Fulano, ao invés de me dar apoio, fica falando pelas costas e tal. A pessoa que ama é diferente. Ela entende e fala, então foi isso que o fulano deu conta de fazer? Faz mal não. Vamos continuar trabalhando aqui, em respeito ao fulano, a opinião dele, a dificuldade dele ou não, mas não vou me deter na marcha. Se você tem a certeza de que você faz um trabalho por bem, faça. Porque é aquilo que Madre Teresa de Calcutá imortalizou num lindíssimo discurso, né? No final da vida, nós vamos descobrir que nunca foi as nossas escolhas entre nós e as outras pessoas. Sempre foi entre nós e Deus. Então, quem faz um trabalho do bem, gente, está vinculado ao grupo, você tem que escolher. Você está trabalhando para os homens, para agradar os homens ou a Deus? Porque se você estiver trabalhando para agradar os homens, bem, desculpa, mas aí você está perdido mesmo, né? Porque não dá para confiar. Tem dia que as pessoas vão te agradecer, tem dia que não vão, tem dia que você vai agradecer, tem dia que a gente não vai. Mas quando a gente está trabalhando para Deus, por essa paz espiritual, repito, o outro ele é importante simplesmente por existir. Sabe, independente dele falar muito obrigado ou não, a gente já honra a existência daquele irmão, da nossa irmã, no nosso caminho, porque ele ou ela nos dá a chance de nós treinarmos o nosso amor nessa conexão com Deus. Por isso que esses gigantes da alma, se referindo a esses gigantes do espírito bem evoluídos, que o próprio Cristo, em seu nome, traz para nós na Terra, esse processo evolutivo, vão nos dando esse testemunho, a começar pelo próprio Jesus, que enfrentou tanta ingratidão, que lidou com grupos difíceis, mas continuou o quê? Amando, sem desistir, respeitando o nosso tempo de consciência. Você vê que coisa, só para fechar a resposta. Você vê, vamos falar um caso bem nosso espírita, Emmanuel. Emmanuel, na época de Jesus, era um senador arrogante, estúpido, embora poderoso. Ele, humildemente, conta a história dele para nós, no Romance há 2000 anos. Você vê em 2000 anos, que para o tempo não significa nada, muito pouco. Para nós é muito tempo, Mas quando você vê na história, 2000 anos não é nada, é muito rápido. Olha a diferença gigantesca. Emmanuel sai de uma postura de arrogância para ser um dos responsáveis por cuidar da disseminação, da evolução moral do planeta Terra nessa fase de transição planetária. Olha que coisa mais linda. Jesus teve paciência. Jesus cura a vida, cura a filha de Emmanuel lá atrás, quando ele ainda não era Emmanuel, sabendo que ele... Olha, gente, isso é muito profundo, presta atenção. Ele sabia que ele não estava pronto. E ele fala com o senador Públio, me acompanha. Ele sabia que ele não ia dar conta. Mas ele sabia também que aquele convite ia ficar no inconsciente dele. E que ele ia se curar através das dores, das experiências que ele iria passar. E no momento certo, aquele convite feito ia fazer o efeito como fez. Então quem ama, vê quem nós somos em essência e vamos nos tornar no futuro. Quando a gente ainda não ama, a gente fica limitado à visão, circunscrita ao presente do outro. E por isso que a gente tem dificuldade. Muito bem. E aprofundando um pouco mais, embora acho que a resposta está em todo o programa, nesses conflitos vai gerando alguns atritos pessoais mesmo, e a gente precisa exercitar o perdão com o próximo, Às vezes a gente fala que perdoa, mas não quer nem ver pintar de ouro, Então... Perdoa longe de mim! Qual que é o verdadeiro sentido desse perdão, e como a gente pode exercitar? Eu acho essa questão é fantástica, Eu vou dando risada aqui, gente, porque assim, a gente vai humanizar, a gente tem que aprender a divinizar o homem, e não querer humanizar Deus.
Então, assim, vamos lá. Eu gosto de estudar assim, a origem das palavras, porque nos diz muito. A palavra perdão, ela vem do latim perdonare. E perdonare quer dizer, ipsis verbis, né, ipsis literis aqui, doação de si. Então, uma pessoa que perdoa está dizendo, eu dou de mim. E você tem vários tipos de perdão, não é isso? Você tem o auto-perdão, que é eu dou de mim, para mim. Tem o perdão para o outro, que é o mais comum, que a gente associa. Fulano perdoou fulano, né, o ciclano. Então você perdoou, você deu de si para uma outra pessoa. Eu tenho, às vezes, que perdoar a vida. Tem gente que vive amargurado que não perdoa a vida que teve. Eu não perdoo a minha existência. Eu não perdoo a minha infância. Então veja que não importa se você vai perdoar o seu passado, se você vai perdoar alguém que te fez mal, se você vai, inclusive, perdoar a si mesmo. Você, no final das contas, está fazendo o quê? Doando de si. Você está fazendo o quê? Deixando brilhar a vossa luz. Exercitar o perdão nada mais é, gente, do que a gente criar intimidade. Intimidade. Criar o hábito de compartilhar a nossa luz. E a gente tem que fazer isso o tempo todo. Porque o tempo todo a gente comete pequenos equívocos. Não é? E se a gente não se der o direito de se perdoar e seguir adiante para essa pedra rolando não pegar limo, né? A gente fica paralisado na culpa, que é um dos grandes dragões, né? Que infelizmente infernizam a alma humana e nos impede de evoluir. Então, o caminho para o perdão é o caminho da abertura, de não desistir de si e de entender que a gente, à medida que vai se espiritualizando, a nossa visão da vida vai mudando, né? E a nossa noção de certo, de errado, também vai amadurecendo. Então, a gente vai compartilhando isso com os outros, na nossa forma de lidar com o outro, a partir da maneira como a gente lida consigo. Por isso, meus amigos ouvintes, o convite do Evangelho para nós é que a gente se perdoe. Porque quem se perdoa se enche de amor. E quem se enche de amor começa a compartilhar isso com o outro. Antes que alguém pergunte, se perdoar não é ser conivente com os próprios erros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Fred? Isso. Né? Se perdoar significa que você vai compreender que se equivocou, mas que você é um ser eterno em evolução, aquilo que a gente falava agora há pouco da eternidade, e que você aprendeu a lição e através do arrependimento você vai melhorar. É o que Kardec traz muito bem no livro Céu e Inferno, né? Eu me arrependo, que é o primeiro passo da evolução, e eu vou me reestruturar e vou continuar fazendo o bem, que é diferente da pessoa acomodada, né? Que ela fica paralisada, se culpando, mas ela não faz o bem, ela não se movimenta, ela não muda a sua maneira de viver. Então, o perdão com Jesus, o perdão do Evangelho, é o perdão daquele que trabalha, que se movimenta, que não para, né? Sempre buscando melhorar a cada dia e dando ao outro também o direito de fazer o mesmo. Muito bem, né? A gente, né, durante todo o nosso programa, a gente foi falando, né, sobre, né, o nosso interior, né, sobre como a gente tem que lidar, né, internamente com amor, com perdão, para a gente conseguir, né, caminhar nesse sentido. Deixa eu te contar, perdão, bem rapidinho. Você falou de perdão, lembrei da história do Chico. As histórias do Chico são extraordinárias, né? Elas são a prática do Evangelho por si só. Teve uma mulher que chegou lá em Uberaba, uma senhora que assistia às reuniões, e aí teve exatamente um assunto na reunião pública falando de perdão. Ela esperou todo mundo ir embora, foi lá falar com o Chico. Falou assim, Chico, o negócio está complicado, porque eu ouvi falar você sobre perdão e tal, e ela era casada há muitos anos, né? E aí tinha uma dificuldade muito grande lá com o marido dela. Então, ela passa um tempo, e aí, depois de ouvir esse processo todo sobre o perdão, volta e nessa conversa com o Chico fala, olha, eu vim dizer que eu estou livre. Eu acho que eu estou pronta, né, para poder abandonar o meu marido, para poder resolver tudo. Você fala, como assim? Eu falei assim, olha, você não falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7? Eu fiz umas contas. Falei assim, olha, eu estou casada há mais de 30 anos. Ele reclama de mim da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. Eu fiz umas contas. Com certeza, pelo menos umas 7, 10 vezes por dia ele está xingando, brigando, fazendo alguma coisa. E eu estou nesse tempo todo do lado dele. Eu fiz conta, né? 30 anos e tal. O Chico já passou muito, né? De 70 vezes 7, que é 490. E na hora Emmanuel aparece e fala, Chico, diga a nossa irmã que é 70 vezes 7 cada erro. É perdoar 70 vezes 7, né? Cada equívoco. E aí essa história é linda, porque ela vai embora toda frustrada, né? Porque ela acha que estava pronta para poder se liberar do karma. E aí passa uns 2, 3 meses, o Chico conta que ela volta. E aí ela retorna, e aí ele reconhece, fala, minha irmã, como vai? Chico, eu vim te agradecer.
Assim, mas pelo quê? Assim, lembra daquela nossa conversa? Aí, claro, assim, graças a Deus. Diga lá, Emmanuel, que eu sou muito grata, porque ainda bem que eu não me separei. É mesmo, minha filha? Por quê? Porque meu marido morreu. Sério, ele morreu, né? Desencarnou, foi. Ele morreu. Mas ele desencarnou de quê? Olha, Chico, quando eu cheguei pouco tempo depois da reunião, eu descobri que ele estava com um problema sério de saúde. Ele começou a definhar, e eu fui cuidando dele, eu percebi como eu amava ele. Né? E ele desencarnou lá, morreu, né? Eu utilizo esse termo, morreu nos meus braços lá junto comigo. Então, assim, se eu tivesse me separado dele, eu iria me arrepender amargamente, porque esses últimos dias foram muito preciosos para mim. Então, muito obrigado por não me deixar desistir. Então, gente, você vê, essa é a dádiva do perdão, né? Apesar de tudo, a gente está semeando para o futuro, mas a gente já começa a colher agora no presente, porque o coração que perdoa, ele experimenta uma paz imediata. A transformação, às vezes, do outro é para o futuro, inclusive a nossa, mas a paz, o alívio que a gente experimenta ao perdoar é imediato. É uma bênção. Bem, falando, né, do 70 vezes 7, eu lembro do Santana, nós me veio aqui na rádio, ele falou dessa passagem, ele lembro, né, que ele falou que, na verdade, pela numerologia, né, que eles usaram para, vamos dizer, codificar a Bíblia, né, o 70 vezes 7, na verdade, significa, né, perdoar de forma perfeita e infinita. Então não é um número, né, mas sim essa forma, né, a simbologia profunda. Então, né, a gente falando, né, sobre o nosso melhoramento interior, existe alguma, vamos dizer, uma receita, né? Provavelmente pode ser simples, mas não vai ser fácil. Da gente, né? A gente quer melhorar, um ponto de partida para a gente nos melhorarmos? Eu acredito sim, eu acredito. Mas vou te falar um negócio, não é tão difícil assim. Então as coisas não são tão difíceis. Você quer ver uma receita que o mundo espiritual traz? Vou te dizer, faça o evangelho no lar. Não é difícil para quem quer. Não é possível. A gente tem tanta disciplina para falar mal dos outros, para ficar na internet, ficar pendurado em WhatsApp, Facebook, vendo televisão. Não é possível que a gente não possa, se quiser realmente, pegar 10 minutos e falar: Deus, esse momento é meu e teu. Todo dia. Sabe, tem gente que demora mais que 10 minutos tomando banho. Entende? Então a gente não pode ficar 10 minutos e falar: esse é o meu momento com Deus, todos os dias. Lógico, o evangelho no lar, né, você pode se estender muito mais do que isso, se for o caso. Mas o que eu quero dizer? Uma dica prática: reserve um momento no dia para você e Deus. O que você vai fazer nesse momento? Você pode fazer várias coisas. Dependendo do dia, você pode avaliar. Você pode pegar esse momento para orar, né? Literalmente agradecendo a Deus pelas coisas boas da sua vida. Você pode colocar uma música relaxante para você acalmar, sair da ansiedade. Você pode naturalmente fazer um evangelho mesmo, tradicional. Pega lá, faz uma prece de abertura, lê um trecho de uma mensagem bonita, fala em voz alta, refletindo. Se for possível, convide seus familiares. Se eles não quiserem participar, faça você mesma, né? Porque o nosso compromisso inicial é conosco, antes de mudar o outro e mudar a si. E você fecha com o evangelho, com a sua água fluidificada, toma. Sabe, no outro dia você pode meditar durante esses 10, 15 minutos, praticar meditação, acalmar a mente. Sabe, no outro dia você faz as práticas de gratidão, vibrando e mandando energias boas para um monte de pessoas que você quer bem. O importante é, se nós criarmos o hábito todos os dias, nem que seja um pouquinho, porque isso é algo prático que qualquer um pode fazer. Se você estiver preso, você está numa prisão, você não pode trabalhar, você não pode sair, você pode ficar 10 minutos na sua cela. Ao invés de pensar bobagem, entende? Se desejar, agradecer a Deus por algo. Eu posso estar preso na cama de um hospital, sem poder me mover, mas se eu não tiver em coma, eu tiver um mínimo de consciência, até ali, eu posso estar ali durante alguns instantes pensando em coisas boas. Então, esse processo do evangelho, que a espiritualidade nos recorda, ele é uma alavanca, Fred, para a gente se estruturar e seguir em frente, né? Para a gente poder superar as dificuldades da nossa existência. Então, acho que de todos os conselhos mais práticos que eu pudesse compartilhar, até porque eu falo que eu sou uma pessoa extremamente grata ao Evangelho no Lar, é exatamente esse. Independente da sua religião, Ricardo, eu não sou espírita. Mas não precisa ser espírita. Ninguém falou de religião aqui. Você pode ler a Bíblia se você quiser no Evangelho. Você pode ler parte do Alcorão se você quiser. Você pode ler um sutra budista no Evangelho se você quiser. O Evangelho é só um nome de conexão entre você e o que é sagrado. Faça isso, você vai beneficiar a sua família, porque energeticamente a proteção do seu lar vai se elevar, você vai beneficiar a si mesmo, a si mesma, e com certeza sua vizinhança e mais do que tudo o seu futuro vão te agradecer.
Muito obrigado, Ricardo. A gente vai chegando no final, Felizmente passa rápido. Agradecendo ao Ricardo pela oportunidade, de você vir aqui nos passar seu conhecimento. Pedindo a Deus que lhe dê força e sucesso na sua caminhada de divulgação do Evangelho. Você possa sempre, estar contribuindo com a gente, passando seu conhecimento. Meu amigo, eu que agradeço, como sempre, mais uma vez o convite carinhoso. Eu falava aqui antes da gente começar, retornar a Barbacena para mim é e sempre vai ser uma grande alegria. É uma cidade que eu guardo no coração, que eu tenho muitas experiências, vividas aqui, profundas, alegres. Então, estar aqui na região como um todo, para mim, é uma alegria muito grande. E um beijo grande no coração de todos os ouvintes. Parabéns a vocês aqui da Aliança, que constantemente mantém o foco abençoado de semear a luz, de semear a paz. E que a gente possa, pessoal, fazer nosso dever de casa, para quando chegar a hora da gente retornar para o mundo espiritual, nós tenhamos aquela consciência tranquila e alma em paz, que só aqueles que cumprem o seu papel na Terra são capazes de ter. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado ao Pedro, ao Ian, que está aqui na rádio, ao Domingos. E obrigado a você, ouvinte. Não sei, tem um minutinho. Dá tempo de fazer um convite para o pessoal escutar as Pílulas do Evangelho? Ainda dá? Não sei se vocês conhecem, nós temos um projeto chamado de Pílulas do Evangelho, que hoje está em 140 países, e são mensagens como essas que nós estamos falando aqui com vocês, que você pode ouvir todos os dias no seu celular. E é muito fácil de acessar. No YouTube, se você entrar lá, Pílulas do Evangelho, tem mais de 1.500 pílulas disponíveis. Se você quiser ter um aplicativo, obviamente é gratuito, você baixa no seu celular, chama-se IRM Oficial, anota aí, IRM Oficial, tanto para Android, para celulares, quanto para quem tem o iPhone. E aí, pílula diurna, noturna, tem perguntas e respostas, tem um trabalho feito para as crianças, com historinhas do Evangelho para você que tem filhos. E se você quiser receber no seu WhatsApp, é só você entrar no nosso site, é Instituto Namaste, N-A-M-A-S-T-E, institutonamaste.com.br. Vai ser uma alegria estar com vocês todos os dias. Eu recebo direto no WhatsApp, que bom. Distribui as pílulas. Muito bom. Eu agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou. Que você possa ter uma excelente semana, muita força e paz no coração. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.